Bom, queridos, amada igreja, nós podemos dizer que caminhar com o Senhor é aprendermos a viver pela fé. E nós sabemos que quando nós falamos de viver pela fé, é um desafio. Nós tivemos segunda-feira agora passada uma aula sobre fé aqui no Mergulhando, e nós vimos o que não é fé. Então fé, por exemplo, fé não é uma emoção, fé não é um pensamento positivo, tipo, vai dar certo, tipo Xavier do X-Men, vamos de boa. Não, pensamento não, fé não é um pensamento, fé não é uma emoção, fé não é um sentimento. Quando você olha de acordo com a palavra de Deus, fé é uma certeza. Então ela não fala que a fé é um sentimento, ela fala que a fé é uma certeza. Então você não sente fé, você tem fé. Então não é porque eu acordei hoje, eu não estou sentindo fé, eu acho que não vai acontecer nada. Nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos pelo que nós cremos, pela fé. Então na caminhada com Deus, com o Senhor, nós aprenderemos sempre que precisamos aprender a caminhar pela fé. Um livro que alguns de vocês já leram, mas eu queria também até indicar para vocês, o nome do livro é O Vinho Novo é Melhor. Um homem que fala que caminhou por fé, e na capa de um livro tem uma frase que ela é extraordinária, e ele resume mais ou menos a nossa caminhada cristã. Ele fala que caminhar por fé é mais ou menos assim: um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Então você vê que ele fala de alguém que via, ele é um homem que via o invisível. Então imagina, eu estou vendo algo que eu ainda não vejo, não se concretizou na minha vida. Isso é por fé. Ele acreditava no incrível e recebia o impossível. E se nós olharmos, é isso que Deus espera daqueles que o buscam, que eles possam romper com a incredulidade, que eles possam romper com a murmuração e aprenderem a viver os impossíveis de Deus. Quem quer viver os impossíveis de Deus? Todos nós queremos viver os impossíveis de Deus, viradas de página, seja na nossa área profissional, familiar, emocional, financeira e por aí vai. Mas Deus espera dos seus filhos que venham romper com tudo isso. Por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Então Deus espera que aqueles que estão em Cristo Jesus, que aqueles que caminham com o Senhor na sua vida, eles possam caminhar pela fé, não pelas suas emoções, não pelas suas murmurações, não pelas suas questões emocionais, mas o justo viverá pela fé. E você vê que no próprio texto ele fala: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então aqui nós vemos um texto maravilhoso de como que Deus espera que aqueles que caminham com Ele vivam, homens e mulheres que caminham pela fé. E hoje vivemos um grande desafio, até mesmo dentro da igreja, porque hoje as pessoas, elas não conseguem crer muitas vezes que Deus poderá mover em suas vidas. Pessoas dentro da igreja, elas não conseguem ter fé que Deus pode mudar a situação familiar, que Deus pode mudar a situação profissional, que Deus pode mudar a situação financeira. As pessoas muitas vezes elas olham para as suas vidas e elas não conseguem enxergar que Deus pode agir, que Deus pode mudar. Muitos acham que isso é somente para um grupo específico. Não, cara, esse grupo aqui tem uma cara de crente mesmo que tem fé. Esse daqui está só tentando sobreviver. E na verdade não é. A Bíblia não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, a diferença de homens e mulheres que viveram o extraordinário e outros não, a diferença foi que eles caminharam pela fé. Então aqui está o grande ponto, aqui está o que realmente Deus estava ali movendo e agindo. E eu lembro de uma vez que eu fui fazer um seminário. Eu fui outro dia falar assim, que eu posso me apresentar para as igrejas assim: ali está o pastor André, que já viajou pelas nações, Paraguai e Argentina, aleluia. Ué, nações, gente, saiu do Brasil, foi para uma nação, foi para duas
nações, acabou, já viajou as nações, aleluia, os irmãos dos dois lados. E eu fui fazer um seminário, nem eu me aguento em hora, Jesus amado, mas é verdade. E outro dia o profeta Kevin, que esteve com a gente também, ele falou: Sal, vamos no Paraguai. Por quê? Porque eu quero um dia que alguém me apresente. Aqui está o profeta Kevin, já viajou diversas nações, várias. Ele falou: fui Brasil e Paraguai. Na brincadeira, ele foi para outras também, mas ali foi uma brincadeira, a gente estava trocando uma ideia, mais ou menos isso. Mas eu lembro que eu fui pregar uma vez numa cidade, numa outra igreja, o Seminário dos Dons. E o Seminário dos Dons é o que nós já ministramos aqui, todo ano nós ministramos. Eu acho importante falar desse assunto e tal. E na hora você vai, a primeira ministração, pessoas orando em línguas, batizadas com o Espírito Santo, aquela coisa maravilhosa, as minas com ranho, com rímel, emendando tudo. A Deus veio de uma forma extraordinária. Amigo, como é que eu tô? Você parece o Coringa do Batman, mas glória a Deus, está cheio do Espírito Santo, é isso que vale, irmã, aleluia, e tal. E nessa hora, a primeira ministração, olhei para o pastor, e o pastor: mano, que da hora. Eu falei: top. Segunda ministração, ativação, palavra de conhecimento, a galera sendo usado, palavra sendo entregue e tal. Terceira ministração, é hora de falar dos dons e vamos orar por cura. Meu irmão, eu falei: se a primeira foi top, a segunda foi da hora, imagina a terceira. Meu irmão, Deus vai vir passar o rodo geral, todo mundo vai ser curado, até eu, se não tiver nada, vai ser curado. Bora, e eu com aquela fé, vamos lá, meu irmão. E é impressionante, porque todo seminário que nós vamos, pelo menos de alguma forma, você vê pessoas sendo tocadas pelo Senhor, sendo curadas e tal, de vários. Recentemente agora tivemos em Caçador, vários testemunhos de cura, de pessoas que foram curadas e tal. E naquele momento eu comecei a pregar, falar sobre milagre, falar sobre cura. Eu olhei para a igreja e eu percebi: eu acho que eles não acreditam nisso. Através do olhar deles e a forma como eles estavam recebendo, eu falei: ai, tá estranho. E ali eu lembro que na hora que eu fui orar por cura, meu irmão, ninguém foi curado. Ninguém. Tinha uma irmã que eu fiquei quase meia hora orando pela coluna dela. E aí, como é que você está? Não melhorou nada? Nada, pastor, do mesmo jeito. Irmã, veja bem, vê como é que está. Vê se não mudou alguma coisa, ajuda a gente, vê como é que está esse negócio. E ali, eu comecei a olhar, eu falei: meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí na hora, eu pensei: aonde foi que eu errei? O que eu errei? Falei: Deus, alguma coisa aconteceu, ninguém foi curado, gente com dor, ninguém. Eu falei: meu Deus, a igreja orava, eu orava, outro pastor orava, meu, não ia. E falei: beleza, acabou o seminário, eu fiquei sentado no canto, meu irmão, assim, pensando, falando: meu Deus do céu, aonde está o pecado na minha vida, Jesus? O que aconteceu? E de repente, acaba o culto. Eu vou deixar uma outra parte da história para um outro culto, que não vem ao caso. Mas acabou o culto, eu fui conversar com as pessoas vieram conversar comigo, na verdade. E elas vieram falar assim: pastor, muito legal o que você ministrou, mas eu não acredito em nada do que você falou. Eu falei: Aí saiu outro, veio outro: então pastor, muito legal o que você falou, mas eu não creio que Deus pode me curar. E naquele exato momento eu cheguei depois do pastor e falei: cara, deixa eu te fazer a pergunta que eu esqueci de te fazer. Nós viemos fazer o seminário tudo, mas a tua igreja acredita nessa questão do sobrenatural? Tem uma certa barreira. Aí eu vi que eu deveria ter perguntado, porque eu ia trabalhar de uma forma completamente diferente, para construir algo. Mas ali naquele momento, eu vi que nada havia acontecido. Nada aconteceu. E aqui, meu irmão, nós podemos pensar algo: como que Deus poderá mover em um ambiente aonde não reina a fé, mas sim a incredulidade? Como que Deus vai mover num ambiente onde a fé não é um combustível
podemos chamar assim, para que Ele venha mover nas nossas vidas, porque, meu irmão, se queremos viver o que a palavra de Deus diz, nós devemos aprender a caminhar por fé no Senhor e na sua palavra. Então aqui nós vemos o que o próprio Senhor Jesus passou, o que o próprio Senhor Jesus enfrentou. Gente, Jesus, a palavra fala que por onde iriam as pessoas eram curadas, por onde iriam as pessoas eram libertas, havia transformação, havia libertação, era algo extraordinário. Só que quando Jesus chegou na cidade dele, em Nazaré, o negócio foi diferente, porque a galera olhou para Jesus: mano, esse daí não é o filho da irmã Maria e do irmão José? Os irmãos dele, as irmãs dele não estão no rolezinho com a gente? É Jesus, mano, eu vi esse garoto crescendo, cara, tipo, quem que é esse cara? E a maneira como eles receberam a mensagem determinou o que eles viveram. E mesmo Jesus sendo filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, a palavra nos mostra que ele infelizmente não conseguiu fazer muitas coisas. Você vê isso em Mateus capítulo 13, versículo 57, que diz assim, ó: escandalizavam-se nele, tipo assim, cara, quem que é esse Jesus? Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E o versículo 58: e não fez ali muitos milagres, porque ele não quis? Não, por causa da incredulidade deles. Ele queria mover lá, sim ou não? Sim, mas a questão é, a galera queria que ele movesse? É diferente. Então eu posso até falar: maneiro, Jesus é nós, estamos juntos, hashtag eu e você sempre, mas eu não posso crer que talvez ele possa mover na minha vida. Então o simples fato de nós olharmos aqui, você vê que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então aqui, amada igreja, Jesus não pôde operar mais, não foi porque não quis, mas porque o ambiente era de incredulidade e não de fé. Por isso eu falo para vocês, amada igreja, não adianta apenas estarmos aqui se o nosso coração está longe. Não adianta nada eu sair da minha casa, vir para a igreja, glória a Deus, já é um avanço, mas aqui eu não estou conectado, aqui eu não tenho um ambiente, realmente aqui eu não estou gerando um ambiente de fé. Do que adianta eu estar simplesmente aqui, se o meu coração, se no nosso coração, ele está sem fé? O nosso coração é um coração que está longe de receber o toque de Deus. Se nós estamos sem ânimo, se nós estamos sem força, se nós estamos acostumados com o culto, acostumados em servir, puxa cara, mais um culto, vou ter que servir, vamos lá, beleza, não aguento mais. Nossa, mais um culto, mano, tem que ir todo culto, mas tem que ir todo domingo mesmo, não dá para ser esporádico, uma vez sim e 2 anos não. E tipo, como que dá para ser feito esse negócio? Tem que ser direto. Nós começamos muitas vezes a nos acostumar. O duro é quando nós estamos no culto e nós não vemos a hora de ir embora. Aí eu te pergunto, se meu coração está assim, que tipo de fé que eu estou gerando? Que tipo de ambiente que eu estou gerando? Que tipo de atmosfera que eu estou gerando? Aí que tipo de milagre Deus vai operar se eu estou presente, mas ao mesmo tempo estou desconectado? Que tipo de ambiente que vai ser? Que milagre que vai ser? Nessa hora nós temos que pensar: será que nós estamos agindo igual essa galera aqui? Será que nós nos acostumamos muitas vezes com o culto? Será que nós não nos acostumamos a ir com a igreja? Como é que na época de baladas de loucura a gente nunca desacostumou? A gente ia, varava a noite, fazia não sei o que, meu irmão, eu lembro. A gente lembra, eu lembro de uma rave que eu fui quando eu estava desviado ainda, pastor e eu, nós estávamos no processo de conversão de novo. Eu olho para o lado, no meio daquele sítio, barro, a galera bum, 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 bum. Eu lá 2 da manhã, 3 da manhã, só que ali nós estávamos já naquele momento que já não estava fazendo mais parte da nossa vida, e eu ia na igreja ainda, porque tinha que ter um bum. Mas domingão, é nóis, glória, eu creio. Mas sexta-feira, Jesus humilha o Satanás, oh nice.
Ficava nessa. Tinha até dancinha. Jesus me ajuda. E a gente não achava chato. Ficava com a cara na caixa de som da batida. Bum, 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 bum. E achava demais. Eu até falei em outro culto, quem era do rolê das antigas. E o cara era aquele assim, o mais legal é o cara que perdia a consciência. Mano, não lembro de nada que rolou ontem, cara. Mano, foi da hora, fiquei muito louco, velho. Não lembro de nada, da hora. Como pode ser da hora? Mano, você não lembra o que fizeram com você? Só que no culto, eu não vejo a hora de ir embora. Tem eliminação do Big Brother hoje, paredão. Será que ela vai ficar ou será que vai sair? Sai em nome de Jesus. Eu quero que aquela fique. Tem uma conexão, eu e ela. Gera um clima. Ela nem me conhece, mas já somos super amigas. Aí nós não conseguimos gerar muitas vezes um ambiente de fé para Deus agir. E como que Deus vai operar? Como que Ele vai agir? Se nós muitas vezes estamos aqui e nós não estamos realmente crendo para que Ele venha tocar, para que Ele venha mover, para que Ele venha agir. Uma das coisas que eu mais oro a Deus é: Senhor, por favor, me ajude a não me acostumar, no sentido de ficar familiarizado e rejeitar o Senhor. Eu não quero olhar para o culto e falar: cara, não acredito em ir para o culto de novo. Eu não quero isso, porque o meu coração já está declarando: eu não quero estar lá. E se eu não quero estar lá, automaticamente já estou transmitindo o quê? Eu não estou transmitindo fé, eu estou transmitindo incredulidade, eu estou transmitindo frieza espiritual, mornidão. Tipo, eu não quero estar ali, meu irmão, na boa. Você vai entrar e vai sair no culto, e o culto vai ser o pior da sua vida. Por quê? Porque nós determinamos o que nós iremos receber do Senhor. Jesus estava aqui, Ele queria operar milagre, Ele queria fazer, Ele queria agir, mas a incredulidade deles impediu o Senhor de mover, o Senhor de agir. E aqui, meu irmão, nós determinamos, repete comigo, nós determinamos o tipo de ambiente que iremos gerar. Nós determinamos o tipo de ambiente que iremos gerar. E aqui nós temos que pensar qual ambiente hoje você e eu estamos gerando, de fé ou de incredulidade. E aqui nós não podemos aceitar isso nas nossas vidas. Nós devemos sempre aprender a caminhar por fé. Mas pastor, tem momentos que são difíceis. Entendo e concordo com você. Mas são nesses momentos que a nossa fé precisa estar ativa. É nesse momento que a nossa fé tem que estar queimando. São nesses momentos, na hora que o desânimo vem, você vê, parece que está fazendo e parece que nada acontece. Meu irmão, é nessa hora que nós devemos continuar e permanecermos em fé, pela fé, crendo que o Senhor moverá nas nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7, olha só o que ele fala. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Gente, o apóstolo Paulo, entre tantos outros, sofreram, os caras apanharam, os caras perseguidos, e eles falavam: temos, portanto, sempre bom ânimo. E isso agora aqui, ó, esse bom ânimo, somos nós que realmente vamos determinar se nós vamos querer receber ou não. Quando Jesus fala assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele está falando o que, galera? Vai ter pancada, mas vocês precisam aprender a buscar esse ânimo. Essa palavra fala de coragem, de você buscar algo, você tem que romper. Porque o simples fato de ficar parado, reclamando e murmurando, não vai mudar nada. O que vai mudar é quando você gera um ambiente de fé. Senhor, eu estou cansado, Senhor, está difícil, mas uma coisa eu sei: eu buscarei esse ânimo, essa força em Ti, para que o Senhor venha mover na minha vida, para que a graça e a unção do Senhor venha sobre mim. Aí no versículo 7, olha só o que ele fala, coloca o 7 para mim, por favor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que ele está falando? Ei,
à minha volta eu vejo pancada, à minha volta eu vejo guerra, à minha volta eu vejo meu casamento que parece que não tem mudança, à minha volta eu vejo meu profissional, eu vejo amigos meus postando selfie em vários lugares aonde já romperam profissionalmente, mas eu olho para minha vida, parece que nada mudou, mas aqui ele está falando assim: ei, eu não ando pelo ambiente que eu estou vendo aqui agora, eu ando pela fé, porque eu sei o Deus que vai mover na minha vida, eu sei aquilo que Ele vai romper, eu sei a bênção que Ele vai mover, eu sei que a minha família será transformada, eu sei que o meu negócio será mudado, eu sei que o meu profissional vai romper, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que vai mover na minha vida. Então eu não vou gerar aqui um ambiente de incredulidade, eu vou gerar um ambiente de fé, de esperança, sabendo o meu Deus vai mover um milagre, o impossível na minha vida. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Mas agora, pensando nisso, passando essa introdução, eu queria ministrar sobre 2 reis e 2 posturas diferentes que nós podemos ver nas nossas vidas. Eu não vou ler todos os textos, porque senão vai ficar muito confuso, é muito texto e muita palavra que talvez vai trazer aqui embaraço, mas nós vamos trocando uma ideia, eu vou trazendo para a gente, depois você pode ler com mais calma na sua casa. Mas se você quiser abrir comigo, abre em 2 Reis capítulo 3, deixa aberto na sua Bíblia, ou se não, só acompanha o que eu vou ministrar, o que eu vou trocando ideia com vocês. 2 Reis 3, eu vou passar um pano de fundo e vou citar alguns versículos, esse vai ser o nosso texto hoje. Então o tema da nossa mensagem hoje é: creia, as águas virão. E aqui é algo muito interessante. Por quê? Porque aqui em 2 Reis capítulo 3, deixa eu passar para vocês o contexto. O reino de Israel, ele é um reino que está dividido: reino do norte, reino do sul. Então o reino do norte chamado de Israel e o reino do sul chamado de Judá. Aqui o rei que está reinando agora em Israel é um rei chamado Jorão, e o rei que está reinando no sul é um rei chamado Josafá. E nós vemos no texto que um rei de Moabe, ele se revoltou contra Israel. Acabe havia morrido e agora entrou esse novo rei, e esse cara pagava impostos para Israel. Ele pagava com lã e vários utensílios e tal, só que ele ficou revolto, ele ficou mordido com o cara, com o rei. Falou o seguinte: a partir de hoje eu não vou fazer mais nada com vocês, acabou e já era. O rei de Israel chega e fala: mano, nós vamos ter que ir para cima desse cara, nós vamos ter que pegar esse cara. Chamou o rei do sul, falou: Josafá, ou para os íntimos, e aí Josa, firmeza? Ou para os mais íntimos, só Fá. E aí Fá, tudo bem? Cara, os caras lá, o Moab, os moabitas, mano, estão dando uma mancada aí, nós queremos ir para cima para os caras. E aí, tá comigo? Aí o Josafá fala: mano, tamo junto, bora, vamos para cima. E eles vão para cima dos caras. Eles pegam então a sua tropa, pegam os animais, e eles vão para cima desse inimigo, para querer agora acertar as contas, ver o que tem que fazer. Porém, nós vemos aqui que na caminhada eles já começaram a ter problemas. Eles, passado um período, passado um momento, eles agora estão numa caminhada, e o caminho que eles decidiram trilhar para chegar até o local era um caminho deserto, era um caminho de deserto. Então não seria uma caminhada fácil. Lembrando que hoje, por exemplo, nós estamos vendo o que está acontecendo de guerra aqui no planeta. Nações estão indo, meu irmão, tem avião, tem caça, é diferente. Antigamente não tinha isso. Vamos guerrear com os caras, pega camelo, pega cavalo, bora, todo mundo vai a pé. Tem muita gente que vai a pé, meu irmão, é nessa. Imagina os caras andando tudo aquilo para chegar até o local da guerra, do inimigo enfrentar. Então é desgaste. É diferente de hoje, você manda um míssil daqui para outro lugar que você quer. Não tinha essa. Os caras estavam lá, então havia todo o empenho para chegar até o local. Então era um momento difícil, era um ambiente pesado. E no momento que eles estão ali por esse deserto passeando, chegou um momento em que não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então aquele grupo, aqueles reis que estavam ali indo para aquela batalha, eles chegaram num momento onde eles, o exército deles, o gado deles, tudo que estava com eles, não havia mais água.
E nós sabemos, sem água dá para viver, sim ou não, gente? Difícil, complicado. Então a água nesse momento era essencial, e eles estavam no deserto, então não havia água, o ambiente era um ambiente impossível de se ter água. Então, se nós olharmos aqui, eles estão passando por uma situação muito delicada nas suas vidas, a ponto de chegarem até a morrer. Então, nesse ambiente que eu acabei de passar para vocês, entram duas cenas. O rei de Israel, naquele exato momento, ele lança uma coisa para fora, porque eu falo para vocês, é uma frase que eu uso muito, meu irmão, nos problemas de desafio, nos nossos problemas, nos nossos desafios, aquilo que governa a gente sempre vem para fora. No momento de perrengue, sempre vem para fora. E não adianta a gente querer falar, ah não, mas foi só um momento. A boca fala o que está cheio o coração. Não adianta, falou primeiro, é o que está vindo. E aqui nós vemos que eles, nesse momento, eles estavam a ponto de morrer. Eles não iriam conseguir de forma alguma sobreviver sem água. E aqui nesse exato momento, a primeira atitude de um rei, o rei de Israel, ele fala algo que não pode ser algo que nós que caminhamos com o Senhor venhamos a falar. 2 de Reis capítulo 3 versículo 10, ele disse assim, então disse o rei de Israel, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Então a declaração dele, traduzindo para nós, é assim, a casa caiu, Deus entregou a gente para o inimigo e nós vamos morrer, já era, acabou. Você não vê aqui alguém que está declarando fé, você não vê alguém aqui que está crendo que a situação vai mudar, você já vê alguém aqui que já aceitou a derrota. E aqui, amada igreja, é um rei que já está gerando um ambiente de derrota. O próprio rei, o cabeça de toda aquela nação, está declarando para todos, ei, não vai dar, não vai ter como, não vamos conseguir, não vai ser diferente. E aqui eles chegam no ponto que eles falam, meu Deus, Deus não vai mover, nós já fomos entregues nas mãos do inimigo. São palavras do tipo, não vai dar certo, nós não venceremos, nós já perdemos. E aqui, preciosa e amada igreja, esse não é o tipo de ambiente que Deus opera um milagre. Deus não opera um milagre num tipo de ambiente de incredulidade, num tipo de ambiente de murmuração, num tipo de ambiente, não aguento mais, não dá mais, não quero mais, não dá mais. Meu irmão, não tem como. E quantos hoje, infelizmente, já se veem derrotados, já se veem como vencidos, já olham para as suas vidas e já declaram, já perdemos. Olha para o teu casamento, não consegue mais ver transformação. Olha para a tua área profissional, não consegue mais ver mudança. Fala, já era, eu estou fadado a viver assim. Eu olho para minha família, eu vejo um cenário sendo desenhado e eu estou, parece que, vivendo a mesma coisa que eu vi neles. E muitos, ao invés de reverterem essa história e declararem realmente vida, eles começam a aceitar, realmente não vai dar, realmente não vai ter como, realmente já perdemos, realmente já era, a minha vida sempre vai ser assim, não sei nem porque que eu vou na igreja, para que eu vou na igreja, a minha vida não muda, o cenário não muda, as coisas não mudam, tudo está do mesmo jeito, tudo está da mesma forma, então para que eu vou continuar, para que eu vou dar um passo a mais? Agora, nesse momento, isso não pode acontecer nas nossas vidas. Nós já vimos aqui o próprio Senhor Jesus, um ambiente que foi gerado incredulidade, não pôde ser gerado um milagre. Um ambiente onde nós geramos incredulidade, não pode ser gerado um milagre. Isso não pode jamais sair da boca daqueles que creem no Senhor como o Senhor da sua vida. Eu sei que são momentos que nós passamos difíceis, momentos que a nossa fé é esticada, momentos que o desespero bate, grita,
E parece realmente que não tem sentido nenhum ir para a igreja, não tem sentido nenhum buscar Deus. Mas se eu quero ver um milagre na minha vida, eu preciso gerar esse ambiente, e esse ambiente de fé precisa ser algo que eu tenho que entender que não é no tempo que eu quero, mas independente do cenário que eu estou vivendo, eu vou continuar declarando: eu sei o Deus que vai mover na minha vida, eu sei o Deus que vai agir na minha casa, eu sei o Deus que vai mudar a minha história. Só que diferente do rei de Israel, o rei de Judá, o Josafá, ele já age diferente. Ele chega, olha só o que ele fala, 2 de Reis 3:11. O Josa, na humilde, chega e fala assim: ó, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele. Ele chega e ele fala: respondeu uns dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Diferente do rei de Israel que falou: Deus trouxe a gente aqui, vai entregar na mão dos inimigos, já era. Tem um outro crente, um outro que chega e fala: por um acaso tem algum servo do Senhor aqui? Tem algum profeta, do Senhor aqui? O que ele está falando? Ei, tem alguém para trazer uma direção do Senhor para a gente? O que ele está falando? Os profetas, eles eram conhecidos como aqueles que tinham visões do Senhor e orientavam o povo para onde tinha que ir. Os profetas, eles recebiam as orientações, passavam, transmitiam para os reis. Por isso que você vai ler muito no Antigo Testamento: vamos consultar os profetas. Por quê? Eles sabiam que eles eram boca de Deus. Vamos orar para Deus trazer uma direção. Então, diferente do rei de Israel, o rei de Judá fala assim: cara, está apertado. Só que na hora do aperto, o que eu vou fazer? Vou sair correndo? Não, eu vou buscar aquele que pode mudar a minha história. Eu vou buscar aquele que pode transformar o cenário. Eu vou buscar aquele que pode ajudar na minha vida. E aqui já está um ponto muito forte, muito sério. Como nós, igreja, devemos aprender a buscar a direção do Senhor para as nossas vidas. Como nós devemos aprender a buscar a direção profética. Aquela direção que dá destino da parte do Senhor. Aquela direção que vem diretamente do alto para mover nas nossas vidas. Puxa, pastor, mas eu já faço isso há muito tempo e parece que há um silêncio. Pois é até no silêncio que nós cantamos aqui que Deus está trabalhando. Está trabalhando a nossa ansiedade, trabalhando a nossa paciência, trabalhando a nossa dependência do Senhor. Ele começa a trabalhar no nosso interior. Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Ele começa a mexer com a nossa estrutura. Ele fala: filho, parece que eu não estou falando, mas eu estou lapidando você. Eu estou trabalhando dentro de você. Eu estou fazendo você a aprender a depender de mim. Então vai ser arrancado uma lasca, vai ser lapidado alguma coisa, mas é para o teu crescimento, é para a tua vida, é para que você venha entender: eu moverei na tua vida. Só que esse homem, esse rei, ele decide buscar a direção de Deus, porque ele sabia: já estou ouvindo uma voz de derrota do meu lado. O rei que me chamou para a guerra já não acredita mais, já fala que morreu. E aqui eu falo para você: cuidado com o tipo de pessoa que você anda. Existem pessoas que vão injetar fé, existem pessoas que vão querer matar a tua fé. Tem pessoas que vão gerar fé. Mano, bora, vamos, acredite, estamos juntos, vai dar boa. Tem outros que falam: não dá boa não. Já estou vendo a cena, você, teu pai, tua mãe, todo mundo igual. Abrir negócio. Você vai ter que entender que aqui é uma grande diferença. Existem pessoas que podem te dar conselhos e te ajudar naquilo que Deus está falando. Agora tem aqueles que não, querem matar a mesma fé. Quer matar a fé. Quer acabar contigo. Não acredita, não consegue ver. E aqui aquele rei de Israel, ele falou: não, eu não quero ficar ouvindo essas vozes de derrota. Eu quero ouvir as vozes daquele que realmente tem uma direção da parte de Deus. E ali, meu irmão, aí ele começa a buscar Eliseu. Ele quer buscar a direção de Deus para a vida dele. E sabe o que isso me mostra? Talvez muitos de nós não precisássemos sofrer tanto em tantas áreas se nós tivéssemos buscado o Senhor antes. Talvez muitos de nós não teríamos quebrado a cara em determinados momentos se nós tivéssemos buscado a direção do Senhor antes para as nossas vidas. Porque na hora que estoura a bomba, a gente fala: Deus, o que está fazendo comigo? Ele fala: eu nada, foi você que decidiu fazer tudo. Você não decidiu me ouvir, você não decidiu me buscar, saiu no desespero, não aguento. Toma uma decisão precipitada, estoura tudo. Por isso que Jeremias 33:3, ele fala assim: ó,
invoca-me, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Meu irmão, Deus, Ele está em todo momento falando: povo, venha clamar, venha orar, venha me buscar. Eu vou trazer direção para a sua vida, eu vou trazer orientação, eu vou te anunciar coisas ocultas, grandiosas que você não imagina. Meu irmão, existe planos e sonhos de Deus que nós ainda não conseguimos entender, nós ainda não conseguimos viver. E por quê? Porque muitos de nós não temos buscado ao Senhor, muitos de nós não temos clamado, muito menos permanecido. Nós damos mais ibope para a derrota, mais ibope para a destruição. Nós aceitamos muitas vezes que nós já perdemos. Ele está falando: não, é uma fase, é um deserto, você está passando pelo estreito, como diz o crente, mas agora começa a me invocar, começa a me buscar. Eu vou te trazer revelações do passo que você tem que dar, eu vou iluminar o seu caminho, eu vou trazer luz em meio às trevas, eu vou trazer transformação na sua casa, eu vou trazer mudança na sua vida. Então nessa noite eu declaro sobre todos nós que o Senhor venha trazer revelação do alto, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que possamos invocar e buscar o Senhor, e Ele venha trazer sonhos, direções proféticas, orientação profética, alinhamento ministerial, transformação na sua casa de uma forma poderosa e sobrenatural. Dê mais uma salva de palmas a Ele, aleluia. E aqui Eliseu, eles vão trocar ideia com Eliseu, e Eliseu chega e fala: beleza, por causa do Josa eu vou consultar o Senhor, que o Josa era o menos pior daquele grupo que estava ali. Ele fala: vou trocar ideia por causa de Josafá. Beleza, me traz um tangedor. Está aqui, ó, 2 Reis 3,15. Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Aqui eu queria falar algo para vocês. Queridos, nós sabemos que no culto existe algo que nós chamamos de liturgia. O que é liturgia? É como se fosse o andamento do culto. Então nós temos uma liturgia, não precisamos seguir exatamente assim, mas é uma direção que Deus trouxe, a visão do apóstolo Rini, e nós seguimos tudo isso. Então nós sempre começamos com louvor. Poderíamos começar com uma palavra primeiro e depois louvor? Até poderia, mas nós preferimos começar com louvor, porque nós vemos na palavra de Deus que o louvor, ele é uma ferramenta poderosa. Então eu trago isso para vocês, para te ajudar a sintonizar. O culto, ele tem a palavra, mas ele também tem o louvor. Então o louvor não é um entretenimento para a gente tipo quebrar o gelo na hora, tipo assim, só para ficar de boa até a galera chegar, não. O louvor, ele tem uma função fundamental, assim como todos os outros ministérios têm. Então quando eu falo do louvor, não estou falando só da equipe aqui de louvor, eu falo de nós como filhos estarmos adorando o Senhor, porque a palavra fala que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Ele habita, ele age, ele move em meio aos louvores do seu povo. Então Eliseu naquele momento ele falou: ei, o ambiente está pesado, temos que mudar essa atmosfera aqui, que o negócio não está bacana, tem muita incredulidade rolando, traga um tangedor. O cara começa a gerar uma adoração, um ambiente. Aqui a palavra fala, quando ele tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Veio o poder de Deus sobre Eliseu. Então já falo para vocês, desde o louvor, nós já determinamos o tipo de ambiente que nós teremos no culto. Desde o louvor. Na verdade, se nós formos mais a fundo, desde o momento que nós vamos sair da nossa casa, se o nosso coração já vem com o coração fechado, nós já sabemos que vai ser muito difícil receber o que Deus vai querer derramar, porque é o tipo de ambiente que nós estamos gerando. Então o louvor não é um entretenimento no culto, mas é um momento para prepararmos o ambiente para aquilo que Deus irá agir. Só que naquele exato momento, na hora que o poder de Deus veio, Eliseu trouxe uma palavra, e aqui foi o texto que pulou os meus olhos. No meu devocional com Deus, nas minhas anotações que eu tenho, esse texto pulou. E na hora que eu olhei para esse texto, hoje, pegando as minhas anotações, vendo esse texto, saltou de novo. Pum. Eu falei, então é isso que eu vou ministrar. E aqui ele fala, 2 de Reis, capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha só o que ele fala. Este disse, Eliseu, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento,
nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Prega o que aconteceu aqui. Os caras estão naquele momento clamando por água. Está todo mundo a ponto de morrer. Um já está incrédulozão, já abandonou geral. Galera, já entreguei os bets, para mim já era. Hashtag partiu para casa, bora. O outro fala, não, tem alguém que dá para buscar um homem de Deus. Beleza, Eliseu entra em cena. E ele fala, traga o tangedor vem. Começa a tocar Canciane. Deus vai à frente e abrir. O Josué só assim, perdão, Eliseu. Bora. Aí imagina que ele já vira tipo uma Camila Barros. Vai dar um manto. Camila Barros pentecostal. Um dia eu vou chamar ela para poder vir aqui, gente. Em nome de Jesus. Vai ser maneiro. Só que aí só vai entrar quem saber dar um glória pentecostal. Já aprenderam, né? Para quem não sabe, irmão, deixa eu tirar o microfone para não estourar o ouvido. Ô, glória! Esse é um glória pentecostal, tá? Então, e tem que dar aquela inclinadinha que eu brinco, que agora que inclina o pentecostal pega o Espírito Santo e fala, vem em mim que eu estou facinho, aleluia. Então já conecta. Ainda se aqueles do manto. Eita glória, assembleia. Manto. Mas ali Eliseu está lá, está o tangedor, Eliseu está naquele ambiente, Eliseu começa a falar. E Eliseu lhe chega e ele fala, galera, é o seguinte, cavem covas e covas. Vamos parar e pensar. Os caras já estão sem água, os caras já tinham a viagem, eles estavam cansados, sim ou não? Sim. Havia ânimo na galera? Acho que não. Os caras estavam moídos, cansado. O que eles queriam? Oh Deus, derrama algo para nós aí. Só que agora o profeta entrega uma palavra que ele fala, vocês precisam cavar covas e covas. E ele ainda dá um detalhe, porque é diferente daquele momento, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal. Não tem nada, ele fala assim, é o seguinte, vocês vão cavar, e vocês não sentirão vento, e nem vereis chuva. Meu irmão, uma coisa é você querer cavar uma cova para poder reter água de algo que você está vendo que está vindo. Pô, tá vindo chuva, cava, mano, vamos reter água, bora, é o momento para os bichos poderem tomar água, a gente também, vamos lá. Mas agora ele está falando assim, ei, vocês vão cavar buraco sem ver e sem sentir nada. E aí, meu irmão, o que você faz nessa hora? Essa é a hora que a fé entra em ação. Essa é a hora que a obediência à palavra de Deus entra em ação. Porque uma coisa é você fazer algo que você está vendo que já vai acontecer. Outra coisa é você fazer algo que você não vai nem sentir, muito menos ver. Mas é isso que nós lemos. Nós não caminhamos pelo que nós vemos. Nós caminhamos pela fé. Então naquele exato momento, imagina só, aqueles homens deveriam cavar, estando cansados, estando exaustos, estando no seu limite. E aqui são nesses momentos que nós veremos os guerreiros que permanecerão firmes na fé. Porque, meu irmão, cavar sem ter chuva, cavar sem ter força, desmotivado, cavar sem ter visão de mudança, cavar sem sentir nada, o que é isso? É quando ele fala, ei, ao invés de você largar tudo nesse ambiente onde você está, que você não consegue ver vida, você não consegue ver a água, parece que é um ambiente de morte, um ambiente de derrota, eu falo para você, começa a preparar o ambiente que eu vou derramar água para mudar a tua história. Começa a preparar um ambiente que eu vou derramar água para a tua história. Comece a cavar, mas Deus, eu estou cansado, eu não aguento mais. Se você desistir, quem continuará guerreando por você? Se você largar tudo, quem permanecerá por você? O Senhor fala para mim e para você hoje, você não pode desistir, você não pode largar, você vai ter que cavar. Mas pastor, eu estou cansado, eu estou no meu limite. Mas é esse o momento que nós vivemos o impossível de Deus. É nesse momento que nós veremos a transformação, a glória, o mover e o milagre do Senhor nas nossas vidas. Dê uma salva de palmas aí bem forte.
O Senhor tem chamado para essa cidade, Foz do Iguaçu, homens e mulheres que mesmo que não estão sentindo, mesmo que não estão vendo as águas virem hoje, mas eles estão cavando, porque eles têm fé, porque Deus derramará sobre a vida deles. Muitos de vocês permitiram entulhos das trevas governarem a mente de vocês. Entulhos, mentiras, derrotas, sujeiras, imundícies. O inimigo é tão sujo que ele começou a mostrar a sua família o que viveu e falando: você vai viver o mesmo. Mas você só vai viver o mesmo se você decidir viver o mesmo, porque hoje o Senhor fala para você: comece a cavar, porque eu vou derramar água na sua vida. É tempo de cavar, mas Deus, eu estou no meu limite. Não é na força do seu braço, é no poder do meu Espírito na sua vida. Liderança aqui da casa, pessoas que servem ministérios. Muitos de vocês estão no limite de vocês. Puxa, parece que a gente faz e nada tá bom, parece que nunca tá legal, parece que as coisas não acontecem. Uma coisa que vocês precisam aprender: vocês não fazem para homens, vocês fazem para o Senhor. A recompensa é dele, o privilégio é dele, é ele quem vai mover na sua vida. Mas é tempo de vocês cavarem. Vocês estão cavando, vocês estão vendo as águas vindo sobre a vida de vocês. Vocês estão vendo o que o Senhor está fazendo. O que está acontecendo aqui nesse ambiente é o que vai começar a acontecer na vida de vocês. Um alargar das estacas em cada área da vida de vocês. A unção e o renovo do Senhor na vida de vocês. Eu vejo o Senhor tocando a mente de muitos de vocês, trazendo uma mudança da mentalidade. Não vos conformeis com estes séculos, mas buscai a renovação, a transformação da mente, o entendimento de vocês. Sabe o que ele está falando? Você precisa olhar não da ótica terrena natural, você precisa olhar da visão celestial, da visão profética, daquilo que Deus tem para a tua vida. Pessoas que cavam, mesmo sem sentirem, sem verem nada. Vocês não vão sentir vento, vocês não vão ver chuva. Ali era fé e obediência total deles para com a mensagem do profeta. E isso nos fala de obediência. Deus sempre moverá completamente fora da lógica. Deus sempre moverá completamente fora da lógica. O Deus que move nas nossas vidas é um Deus que vai além da lógica. Mas não tem sentido isso, não é para ter sentido, é para você crer, é para você ter fé. Mas mano, como é que eu vou cavar se não tem vento? Porque vento na época é sinal chuva está vindo. Sem ver chuva, a nuvem está formando. Então como que eu vou cavar? Isso fala de fé, isso fala de obediência. É você ir além da razão, é você ir além da lógica, é você dar um passo além do que você podia imaginar. E sabe o que aconteceu? No versículo 20, o texto fala que pela manhã, ao apresentarem a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Então de uma maneira sobrenatural, as águas começaram a vir, Deus começou a encher. Mas a pergunta fica: ele só pôde encher quem aprendeu a cavar. Quem não cava não vai ter nada. Então que se levante uma geração de homens e mulheres que aprendam a cavar e fala: Senhor, não tem sentido para mim, mas eu vou debaixo de obediência, eu vou crer que o Senhor vai mover na minha vida e eu verei um milagre poderoso e sobrenatural. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia.